Saiu no Brasil a comédia Como se tornar o pior aluno da escola, baseada num livro que o Danilo Gentili, comediante, escreveu em 2008. E o Danilo Gentili é um comediante bastante controverso, ele já falou coisas que irritou muitas pessoas, que ofendeu muitas pessoas. Ele faz parte dessa escola de humor que eu vou fazer humor e foda-se quem se ofender, que é uma parada que hoje em dia tá ficando um pouco mais raro, porque o politicamente correto, a galera dos ativismos sociais, eles têm essa inclinação de podar criação artística que seja, entre aspas, problemática. O que me parece, pessoalmente, é um pouco controverso, porque essa mesma galera, recentemente, quando rolou a treta lá do museu... Qual foi o museu? Museu de Arte Moderna, quando muitas pessoas se revoltaram com a presença de um artista pelado e uma garota que vai lá e toca o corpo dele, sendo instruída a isso pela mãe. Essa galera, pessoal que se orienta mais pro lado da esquerda, que tende mais a ser a participar nessas discussões de internet como ativistas da moral e dos bons costumes, de isso aqui não pode porque isso aqui é ofensivo e tal. Quando rolou aquela treta desse museu, esse pessoal falou que não estão podando a liberdade artística, a liberdade de expressão do artista. Então a gente vê que defender liberdade de expressão e ser contra a liberdade de expressão é uma posição fluida. Depende da conveniência da pessoa em questão. Mas enfim, o Danilo tá fazendo várias entrevistas promovendo o filme e tal, e uma dessas entrevistas deu uma treta sensacional. Um rapaz chamado Diego Bargas, acho que é esse o nome do cara? Diego Bargas, é isso mesmo. Ele fazia uma entrevista com o Diego Bargas, uma entrevista para a Folha, e a Folha publicou a matéria, e o título da matéria está aberto aqui, cadê? Criada por Danilo Gentili, comédia juvenil ri de bullying e pedofilia. Lendo a matéria fica bastante claro o viés do cara que fez a entrevista. Ele está muito mais interessado em criticar, em condenar o teor do filme do que de fato avaliar o filme como um filme. E geralmente esse tipo de coisa meio que passa batido, porque fica a palavra, quando o entrevistador tem um certo viés e isso transparece na matéria, a pessoa entrevistada geralmente vai e expressa o lado dela, mas aí fica a versão dela do que aconteceu contra a versão do entrevistador do que aconteceu. Dessa vez foi diferente, porque o Danilo tinha um vídeo na íntegra da entrevista, e quando ele viu a forma como a matéria foi escrita, o viés com a qual ela foi escrita, ele falou, então foda-se, eu vou colocar aqui a versão na íntegra, sem cortes, da entrevista, e eu vou deixar que o público decida se o cara foi realmente isento, se o cara foi realmente profissional na sua entrevista. E eu vou te falar um negócio, quando ele postou o vídeo, quando eu vi a matéria, eu achei até de boa, entre aspas, porque o que eu percebi é o seguinte, é alguém que está sendo crítico da criação do Danilo. Isso é perfeitamente válido, é válido que alguém vá lá e critique a criação do cara. Só que no vídeo da entrevista fica muito pior, porque você vê claramente uma coisa que o Danilo fala é que o cara foi lá já com a matéria pronta, com a manchete pronta, e é verdade, porque no momento, desde o começo da entrevista, o cara tá confrontando o maluco de uma forma que deixa bastante claro que ele não gostou do filme, ele quer problematizar o filme, e toda a entrevista vai por esse ângulo. Em um momento particularmente ridículo da entrevista, ele fala assim, pô, mas tem um personagem que os outros personagens constantemente se referem como psicopata. Mas qual o limite desse humor? Porque psicopata, a gente acabou de ter um psicopata em Las Vegas que metralhou a multidão no show, e eu fiquei, mano, o que isso tem a ver com um filme de comédia, caralho? Porque acontecem desgraças no mundo, alguém não pode fazer piada com um personagem que é maluco, é isso? Então, porque malucos fazem maluquices, os malucos não podem mais ser personagem de um filme, é isso então? Então, o Danilo postou na íntegra a entrevista, e aí ficou bastante claro que o cara estava sendo, o rapaz que os entrevistou estava sendo extremamente tendencioso, ele foi lá realmente para confrontar, o que é uma postura completamente não profissional, porque uma coisa é você escrever um blog seu, no seu tempo livre, a parada é sua, e você vai lá e condena o trabalho de alguém. Outra coisa é quando você vai lá representando um jornal, como foi o caso da Folha, e vocês colocaram uma posição abertamente adversarial à pessoa que te deu acesso, à pessoa que você deveria estar entrevistando. As pessoas na internet começaram a atacar pra caralho o tal Diego Bargas, o que eu pessoalmente acho que é um exagero, eu não acho que é necessário ir lá e xingar o cara e tal, mas a internet é assim. E aí alguns dias depois o cara postou lá no seu Facebook que ele foi demitido pela Folha. Aparentemente o motivo da demissão não foi colocado muito claro, porque eu vi algumas pessoas que defendem o Diego, que são pessoas que são contra o Danilo Gentili, porque o cara é um
bastante polêmico, bastante polarizador. Algumas pessoas falaram que foi injustiça da Folha ter demitido o cara e que eles queriam um posicionamento oficial da Folha de por que o cara foi demitido. O que não é uma prática muito comum, uma empresa expor o motivo pelo qual demitiu alguém. Aqui fora, não sei no Brasil, mas aqui fora isso pode dar processo até, porque isso é considerado uma questão de sigilo por que alguém foi demitido. Porque interpreta-se que o motivo se a empresa vai lá e divulga o motivo pelo qual alguém foi demitido, isso pode ferir as oportunidades de emprego futuro da pessoa. Não sei como é que funciona no Brasil, pelo jeito não é assim. O que você percebe vendo na entrevista é que o Danilo Gentili sacou rápido qual era a onda lá do maluco, e eu percebi no rosto dele, meio que a linguagem corporal dele, que ele estava o tempo inteiro no conflito. Eu me dou o trabalho de debater aqui com esse cara, ou nem vale a pena? Eu imagino que deve ser isso, porque quando esses filmes são lançados, os artistas, os diretores saem fazendo uma bateria de entrevistas e tal para divulgar o trabalho. E essa altura do campeonato o cara já deve estar cansado pra caralho de responder sempre as mesmas perguntas, de estar correndo de um lado pro outro, dando entrevista, né? Então eu imagino que nessa hora ele tava assim, mano, será que eu me dou ao trabalho de comprar essa briga, de entrar numa discussão com esse cara? Será que vai adiantar alguma coisa? Ao lado dele tava o Fabrício Bittar, ou Bittar. Sempre que eu falo um nome que eu nunca tinha ouvido falar sendo pronunciado antes, eu fico em dúvida agora porque eu sempre pronunciei errado. Mas ele tava respondendo bem, até com um bom jogo de cintura, tentando engajar o entrevistador com boa vontade e tal. Mas o cara realmente estava forçando a barra, tentando cavar um pênalti ali. E aí deu ruim, né, pra ele. Eu acho muito bizarro, eu acho extremamente bizarra essa narrativa de que, porra, o cara foi lá e ele me fudeu, ele postou a entrevista sem meu consentimento, e que fique isso aqui bastante claro, porque isso se aplica a muitos contextos, muitas histórias diferentes. Quando alguém conta uma história e aí ele fica com raiva porque alguém trouxe o contexto maior e alguém expôs toda a parada, não a versão editorializada. Alguém vem, no caso do Danilo, postou na íntegra a entrevista. Se isso te irrita é porque você estava faltando com a verdade, é porque você estava sendo desonesto. Porque geralmente quem quer ser honesto traz um contexto maior para que a situação possa ser melhor compreendida. Se o contexto maior da história, se o vídeo na íntegra de algo que foi protagonizado por você que trouxe aquelas perguntas, você criou aquela situação, aquilo foi uma decisão sua. Se o vídeo completo daquela situação que você criou te faz ficar com a má imagem, a culpa é completamente sua. Imagina assim, eu vou no lugar, eu compro uma briga com as pessoas que estão lá, aí eu vou no meu site e eu escrevo uma versão super editorializada do que aconteceu, explicando o meu ponto de vista. Aí alguém que filmou a coisa toda do começo ao fim, posta esse vídeo na internet. Se eu fico irritado com isso, é porque o vídeo, a realidade objetiva que qualquer um pode ver e analisar, me faz parecer o vilão da história. O único motivo pelo qual eu me oporia aquilo é porque eu sei que eu tô errado. Porque se eu tô com a razão, eu adoraria que se postasse o vídeo daquilo. Então esse maluco se fudeu, e eu acho que eu sou contra essa perseguição pessoal. Os caras foram lá e xingaram o cara, tudo. Eu acho isso aí desnecessário, mas eu não acho, eu não estou chorando porque o cara foi demitido da Folha, porque ele não prestou um bom papel de jornalista, indo lá e abertamente antagonizando o cara que ele deveria estar entrevistando. Você pode criticar a criação de alguém? Pode, mas você via pelas perguntas nas quais ele insistia que a intenção dele era realmente provocar. Ele não estava ali de fato querendo ter uma discussão, um debate sobre a parte mais filosófica do papel da arte, e sim ele queria condenar um cara que muito provavelmente ele já não é fã, ele já não gosta, então pegou bala. Você se fudeu, mano. Se for usar o seu veículo de trabalho pra emitir uma crítica pessoal pro cara, você se fudeu. Mas essa é a minha opinião. Coloque aqui nos comentários o que você acha disso. Gente, eu vou ficando por aqui, tenho que trabalhar. Tem vídeo aqui praticamente todo dia e até a próxima. Sabe o que é foda? Eu descobri recentemente que o Danilo Gentili me segue. Eu não sabia. E aí eu quero perguntar pra ele, porque o filme não vai estrear no Canadá, obviamente. Só que eu não quero baixar o filme de um cara que me segue, um cara que me acompanha. Eu me sinto mal. Então eu vou perguntar pro Danilo se eu posso... Qual o PayPal dele? Eu mando uma... Sei lá, quanto é que custa a entrada de cinema no Brasil. Eu pego esse valor, eu envio pra ele. Aí eu vou baixar o filme com consciência tranquila, porque eu já paguei o criador. Será que funciona assim?